Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. Bom, como esse é um vídeo rápido, só lembrando, isso aqui não é recomendação de compra, venda, manutenção de ativos, tá, gente? Me perguntaram, né, várias pessoas, amigos, investidores e afins, me perguntaram o que está acontecendo com o mercado brasileiro, mediante a empresas apresentando bons resultados, né? E quando você olha para a cotação, no final das contas, né? A cotação, em vez, vamos assim, de acompanhar o resultado, a cotação, vamos dizer assim, acaba sendo depreciada. Bom, você vê notícias aí sobre Selic, teto de gastos, precatórios, fiscal, tanta coisa, vamos dizer assim, na mídia que parece que o mundo está acabando. Bom, queria pontuar alguns detalhes aqui e que vocês prestassem atenção, né, nesses detalhes que eu vou pontuar, que pode ser interessante para que vocês reflitam sobre as posições de vocês. Não digo que num curto prazo, mas principalmente para quem investe para longo prazo, que é o meu caso, por exemplo. Bom, Selic. Todo mundo já sabia que a Selic teria uma alta de pelo menos 1,25. Então, para todos os efeitos, o mercado já vinha precificando isso. Então, isso não é motivo, por exemplo, para a queda do Ibovespa dessa semana. Segunda questão, teto de gastos, né? O interessante é que... Bom, tive que interromper rapidinho o vídeo por causa da gatinha aqui de casa. Bom, vamos lá. Teto de gastos, como eu estava falando. O interessante é que as mesmas casas de análise e empresas que demonizam, vamos dizer assim, a mudança no teto de gastos, né? Que para todos os efeitos é algo importante. É importante, não vou dizer que não seja, mas que não é algo que possa ser dado, ao meu ver, pelo menos, como sendo algo extremamente rígido. É um teto de gastos, não um teto de aço, né? E temos que pensar na realidade do país no momento, que não é o que foi pensado na época que esse teto de gastos ele foi idealizado. E como eu disse, as mesmas casas que hoje, vamos dizer assim, demonizam isso, são aquelas que batem palma, por exemplo, para a manobra que o governo americano fez em relação também, semelhante, né, ao teto de gastos americano, flexibilizando para poder atender aos anseios do governo Joe Biden. Mas beleza. Precatórios, né? Outro caso interessante, né, que é algo que vinha sendo postergado pelo STF, empurrado com a barriga para todos os efeitos durante vários tempo, e veio cair justamente no colo nesse exato momento, numa situação extremamente complicada. Bom, se for analisar de forma fria, né, eu diria que o STF, vamos dizer assim, acrescentou um fator, vamos dizer assim, piorador, não é um termo correto, né, mas a meu ver se encaixa bem ao caso, para o momento que o país podia, algo que para todos os efeitos ele poderia ter feito o que ele está acostumado a fazer quando é algo de seu interesse, ou seja, sentado em cima por mais um tempo. Mas beleza, é mais um pepino para descascar. Com isso, automaticamente, temores relativos ao fiscal, né? Rompimento de teto, vamos dizer assim, metas fiscais e outras coisas. Bom, se olharmos, vamos dizer assim, em relação a fiscal e inflação, a gente vai ver que todos os países estão sofrendo desse efeito, nem algo exclusivo do Brasil, e nem por causa disso, né, os outros países, vamos dizer assim, estão sendo precificados como o Brasil. Você fala, mas são países desenvolvidos. Amigo, não tem esse negócio de desenvolvido. Quando a inflação vem, ela não enxerga país desenvolvido ou país subdesenvolvido. Ela simplesmente pega a economia pronta e acabou. Algo que eu tenho visto que tem acontecido em grande parte, né? O brasileiro deixou de operar fundamento e deixou operar notícia, pelo menos é o que parece, por um lado. Por outro lado, eu sendo bem sincero, eu vejo uma pressão especulativa muito grande, maior do que acontece com o mercado brasileiro normalmente. Por quê? Bom, eu não sei quanto tempo vocês vão estar vendo esse vídeo, para todo efeito, ou ouvindo nesse comentário meu, para todos os efeitos, tem de bolsa de valores. Mas a bolsa de valores brasileira, ao contrário do que muitos pensam, é um ambiente que ele é mais de especulação do que investimento. A maioria dos investidores vem para cá esperando lucros rápidos, né? Vamos dizer que o Brasil é o Bitcoin das bolsas, assim como outras bolsas emergentes, né? Então ele vem para cá, pega o lucro
e assim que ele vê que já sangrou tudo que podia, ele pega e vai embora. Normalmente é o que acontece com os investidores institucionais. Porém, eu quero levar isso um pouquinho mais para frente, que aí todo mundo fala, tá complicado, tá feio, evasão, vamos dizer assim, de divisas, não acreditam no Brasil, os investidores estão descrentes. Bom, não é isso, pelo menos, né? A não ser que a B3 esteja mentindo, que os dados da B3 ela aponta, né? Se você olhar, por exemplo, no mês de outubro, né, que nós finalizamos agora, nós finalizamos com uma entrada, estamos finalizando com uma entrada de capital de 11.235,1 milhões, ou seja, bi, né? E olhando a posição principalmente dos agentes e investidores estrangeiros, né, há uma diferença de 11 bi em relação ao movimento entre comprados e vendidos, ou seja, o mercado está 11 bilhões comprado em relação, temos um total de 341,734 milhões, vamos dizer assim, em posicionados em compra contra 330,508 milhões para vendidos. Não é isso para todos os efeitos que o mercado mostra, né? Ou seja, há uma discrepância entre informação e o que está sendo apontado no momento, que está sendo colocado na conta, e o que aparece. Uma outra coisa, eu tenho visto também um chamado efeito bola que eu chamo de efeito bola de neve de notícia. O que é efeito bola de neve de notícia? Por exemplo, taxa de juros, Selic, né, desde que o cupom sinalizou uma alta de provável, vamos dizer assim, mais de 1%, toda semana as notícias falam a mesma coisa. Motivo da queda de hoje, Selic. Motivo de queda de hoje, Selic. Desculpem. Motivo da queda de hoje, de novo, Selic. Ou seja, eles estão reprecificando coisas que já foram precificadas com o mercado, e acaba isso, né? Para quem não está no time, não está prestando atenção no dia a dia o que acontece, acaba sendo motivado, né, por esses motivos, por essas questões, né? E isso é muito ruim. E notícias também do mesmo cunho. Notícias vão assim reesquentadas semanas a semana, que estão sendo divulgadas no meio de comunicação. Então, mais uma vez, eu vou pedir para que vocês, quem está pelo menos assistindo esse vídeo e quer, vamos dizer assim, enxergar o que está acontecendo no mercado, para de operar notícia e olhe para o cenário. Eu estava navegando aqui e peguei, vamos dizer assim, um comentário do senhor James S. Eu não vou arriscar falar o último nome dele aqui. Eu só sei que o Twitter dele é James G Brasil, tá? Ele é responsável pelo setor de investimentos da NCH América Latina, né? E membro da Juventude para Cautela, comentando os movimentos de investidores nas últimas semanas. O comentário dele foi o seguinte, nunca vi um mercado tão obcecado com Brasília e prestando zero atenção aos fundamentos. O que ele quer dizer com isso? O mercado só está olhando para política, ou seja, não é um mercado propriamente, né? As notícias que estão sendo divulgadas hoje em dia, se você olhar, estão mais preocupadas, vamos dizer assim, com a política, ou seja, os portais principalmente de economia são hoje mais portais de política do que economia, se nós pararmos para olhar, né, de uma forma ampla, do que propriamente falando sobre o desenvolvimento ou andamento das empresas. Estamos em meado de um dos melhores trimestres, ele colocou tris, né, de resultados que já vi, e todo mundo perdeu a cabeça. O que ele quer dizer? Que o mercado, para todos os efeitos, ele está completamente desorientado mediante aos fundamentos de que as empresas estão entregando e apresentando. E aí vem mais uma vez aquela mesma pergunta: a quem isso interessa? A meu ver, só aquele pessoal da cultura do quanto pior, melhor. Para fechar rapidamente esse vídeo, como eu falei, eu não quero esticar muito, né? Até porque eu não quero colocar slide, não quero colocar nada, era só uma consideração mesmo. Durante a semana agora, final de semana propriamente, né, eu vou estar apresentando para vocês a minha leitura do resultado do terceiro trimestre da Home, né, que a gente sempre traz, que o pessoal acompanha aqui pelo canal, já me pediram inclusive, né? E vou ver o que mais das empresas que nós acompanhamos costumeiramente, que eu tenho aqui listado, vamos dizer assim, num quadro
do que nós normalmente acompanhamos e vou ver o que dá para atualizar. Mediante a isso, como sempre, gente, prudência. E aos que me perguntaram aonde que é o fundo, sinceridade, se fosse se falar de um fundo lógico, né, estamos no fundo no momento, pode-se dizer. Para quem acompanha, vamos dizer assim, as minhas visões de gráfico, né, e se quiser eu faço até, vamos dizer assim, um apanhado desse rápido, né, com 4, 5, 10 minutos no máximo de vídeo explicando os pontos importantes, principalmente vamos dizer assim, da nossa bolsa. Estamos num ponto extremamente importante, né, que foi a perda dos 105 mil pontos, e chegamos agora naquele último ponto dos 102, 103, perdendo esses 102, 103, tem um vácuo enorme até os 94 mil pontos. A realidade é essa, né? Vai chegar até lá? Sinceridade, não sei. Não. Como eu disse, não sei a quem interessa. Tem empresas, para quem olhar graficamente, que você vai ver o seguinte: a empresa hoje está sendo precificada de pior forma do que a mesma empresa, vamos dizer, no auge da crise, né, pandêmica, no meado de março do ano passado. Então, tá para você ver o quanto, vamos dizer assim, está se esquecendo os fundamentos e olhando unicamente para o cenário político do Brasil. Bom, se você achou interessante, mais uma vez, curta, comente e compartilhe. Não vou colocar vinheta, não vou colocar nada. O vídeo foi só para poder trazer não digo uma satisfação, mas pelo menos para puxar uma visão para quem teve me perguntando, né, durante esses dias. E como eu já disse, eu tô com dificuldade para colocar vídeo por uma série de questões pessoais, de certa forma, e ao mesmo tempo por causa da minha garganta. Mais uma vez, muito obrigado a todos e bons investimentos.